Diretor do Centro Brasileiro de Infraestrutura, Adriano Pires, gentilmente atendendo mais uma vez os ouvintes da Band News FM. O dia começou conturbado, não só pelo aumento anunciado, né, Adriano? Te agradeço mais uma vez pela colaboração aqui na Band News FM, mas também pelas declarações pesadas, firmes e talvez as mais fortes até hoje do presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira. Queria que você falasse a respeito disso também. Boa tarde, como é que vai, Adriano? Bom, boa tarde, prazer falar com vocês. Isso já é um pouco esperado, né? Porque a corda está esticando muito, né? Você sempre teve, de algum tempo para cá, um grande problema de comunicação entre a Petrobras, o presidente da República e o Congresso Nacional, né? E isso vem tensionando, né? A Petrobras sempre alegando que ninguém não pode sofrer intervenção, né? Como ela sofreu na época do governo da presidente Dilma, né? A presidência da República reclamando também da pouca sensibilidade política da Petrobras, e o Congresso também tentando se movimentar, porque você está vivendo um momento de tempestade perfeita, né? Você está com um barril a mais de $100, tem gente que fala aí de bancos internacionais que pode chegar a $170, câmbio com 5, né? E a eleição se aproximando. Então, aquela reunião ontem do Conselho da Petrobras, né, para autorizar a diretoria a aumentar preço, explodiu com as relações, né? E veja pelos twitters do presidente da República, do ministro Ciro Nogueira e do Lira, como você colocou. Explodiu a relação e agora vamos ver como é que a coisa vai acontecer na próxima semana, quais vão ser as soluções apresentadas, né? Eu acho que isso tudo poderia também ter sido um pouco evitado se você tivesse uma comunicação melhor entre esses três agentes aí, né? O que me preocupa é que venha uma solução agora que seja ruim para a Petrobras, que seja ruim para o Congresso, para o presidente da República e para a sociedade brasileira. Agora, acho que o presidente Lira ficou mais chateado porque ele está aí há praticamente 2 semanas negociando, né, com os governadores aquela redução do ICMS para 17%. Está sendo negociado também a PEC, né, que permitiria uma redução de 0 de ICMS para o diesel, né? E essa diferença seria restituída aos estados. Então foi uma discussão que está acontecendo ainda, não está totalmente aprovada. O PLP 18 que está aprovado da redução do ICMS dos combustíveis para 17, foi aprovado na Câmara e no Senado, está para a sanção do presidente da República, mas foi uma discussão desgastante com os governadores tendo que abrir mão de muita receita, né? E agora, quer dizer, de um dia para o outro vem esse aumento da Petrobras, que, vamos dizer assim, estraga com todo esse trabalho, né, que prejudica muito o percentual que ia cair o preço em função da redução de impostos, né? Agora, tudo isso, na minha opinião, já poderia ter sido evitado. O governo demorou muito a agir em relação a essa questão do preço dos combustíveis, né? O Brasil hoje é exportador de óleo, a receita que o Brasil tem ganho com óleo caro tem sido enorme, tudo isso indo para o Tesouro Nacional. Então o governo já deveria, há algum tempo, ter criado algum fundo de estabilização, programas sociais, voucher caminhoneiro, voucher para taxista, aumento de famílias para ganhar auxílio gás, mas não criou, ficou sempre esse debate que a Petrobras tem que ter sensibilidade política, o governo também não usou o poder que ele tem de fazer política pública, e aí a gente chegou nesse momento, que é um momento muito complicado, um momento que tensionou tudo, né? O próprio governo, ao Congresso, ao reduzir o imposto, já fez isso tardiamente, na minha opinião, mas fez, vamos lá, está fazendo. Mas eles esqueceram que essa equação que reduz preço não é só imposto, tem a questão do petróleo, do preço do petróleo e do câmbio. Então ele reduz o imposto, mas a Petrobras vai e aumenta o preço porque o petróleo subiu, que o câmbio subiu, você elimina a redução de impostos. Então o governo tinha que ter trabalhado nos dois lados da equação, só trabalhou num. Ele tinha que ter feito o fundo de estabilização do outro lado da equação ou usado esse dinheiro que ele está arrecadando para criar esses programas sociais que a gente comentou. Demorou demais, volto a repetir, e eu acho que isso é que explica essa situação que a gente chegou agora. E vamos ver qual vai ser a solução ou se vai haver alguma solução para isso, né? Adriano, o Ivan Brandão falando aqui, a questão esse projeto do ICMS, né, limitando em 17%, ele fica inócuo ou vai trazer algum impacto de alguma forma? Porque o que se calculava era algo ali em torno de 26% de redução para o consumidor final, se ninguém, no meio desse
desse caminho, né? Eu ouvi você falando mais cedo, passasse a mão ali em alguma parte desse lucro. O aumento do combustível anula a intenção de limitar o ICMS no combustível ou não? Veja bem, não anula, né? Porque como você bem falou, se você botar a gasolina, por exemplo, com 17% de ICMS, zerar o PIS/COFINS e zerar a CID, a gente esperava uma redução na bomba de uns 26%, né? Caso ninguém se apropriasse no meio do caminho de uma parcela desse percentual. O diesel, se você conseguisse aprovar a PEC e zerasse o ICMS do diesel, seria uma queda de 28%. Então, evidentemente que esse aumento de hoje da Petrobras não é inócuo, ele não zera totalmente essa queda lá na frente dos combustíveis. Porém, quer dizer, não deixa de ser um balde de água fria, né? Porque vai perturbar um pouco, né? E mesmo essa queda tem que ter cuidado, porque a partir do momento que ela entra em vigor, também teria que ter alguma política também da Petrobras de antecipar estoques das distribuidoras, porque as distribuidoras hoje ela tem estoque que ela pagou o imposto cheio. Então você teria que antecipar um pouco os estoques para quando viesse realmente, efetivamente, a queda do tributo, demorasse 2 a 3 dias para que isso já aparecesse na bomba. Porque se você não fizesse a antecipação de estoque com a Petrobras, você pode demorar talvez até uma semana, 15 dias, enquanto aquele estoque não acabar da distribuidora. Então, essas coisas têm que ser combinadas sempre com a Petrobras, porque a Petrobras é que tem realmente 85% do refino no Brasil, né? Então, mas eu volto a repetir, Ivan, é uma pena que o governo tenha demorado tanto, né, para despertar, né? Porque em outros países a gente está vendo isso. No Reino Unido se taxou em 25% lá de imposto nos lucros das petroleiras. Hoje nos Estados Unidos também está se pensando em taxar em 40% o lucro das petroleiras. Foi dado subsídios na Europa para os derivados, foi feita redução de imposto. Então, eu volto a repetir, nós estamos vivendo um momento de uma grande excepcionalidade. Semana passada mesmo, o presidente Biden escreveu uma carta para as refinarias americanas, que são mais de 150, todas privadas, pedindo sensibilidade política. Olha, não aumenta muito o preço agora, porque a gente está vivendo uma situação dramática aí, a inflação disparou no mundo inteiro, a inflação é o pior imposto por pobre, né? Quem paga essa conta é as classes de mais baixa renda. Então, eu acho até que, tenho também colocado isso, que a gente está caminhando para esse negócio de reduzir preço de petróleo para uma solução idêntica que foi nos anos 80. Lá em 79, você teve o chamado segundo choque do petróleo, onde você dobrou o preço do barril. Imediatamente, no início da década de 80, o governo americano, o Fed, né, o Federal Reserve, aumentou a taxa de juros para 20%. Aquele aumento ele causou uma recessão brutal na economia mundial, e aí o preço do petróleo caiu direto, né? Porque sem crescimento você não consome petróleo. Naquela ocasião, inclusive, os anos 80 foram conhecidos como a chamada década perdida aqui no Brasil, né? Porque os países da América Latina todos estavam muito endividados e quando veio esse choque dos juros, teve países, inclusive o Brasil, que tiveram que entrar em moratória, né? Isso até foi conhecido na época, essa política de elevar juros, como contra-choque do petróleo. E a gente já está vendo esse movimento acontecer. Nos Estados Unidos, o Fed já aumentou em 0,75 o juro. Aqui no Brasil mesmo, o Banco Central brasileiro aumentou em 0,50. Agora, a boa notícia para o Brasil é que, se isso acontecer, a gente está numa situação completamente diferente da que estava na década de 80, quando a gente tinha uma dívida externa gigante e nós éramos importadores de petróleo. Hoje a gente não tem dívida externa e a gente é exportador de petróleo. Mas, em todo caso, acho que a solução vai vir pela política monetária. Agora, enquanto não vem isso, acho que o Brasil precisa, mesmo que tardiamente, né, apresentar uma solução. E eu acho que a solução mais interessante, além da redução do imposto, é você criar programa social, porque o programa social vai beneficiar quem precisa mesmo, né? Porque quando você reduz imposto, no final do dia você acaba beneficiando todo mundo, né? Quem é rico, quem é classe média, quem é pobre. Então, eu acho que tem que misturar um pouco essa redução de imposto com o lançamento de programas sociais focados diretamente para quem mais precisa. É isso, o filtro tem de ser maior, né, Adriano? Eu lembro que a gente conversou no final de 2020, você citou várias vezes aí a demora do governo em agir por causa da alta do preço dos combustíveis. E no final de 2020, a gente já conversava sobre isso. É claro que a guerra entre Rússia e Ucrânia fez extrapolar o preço do barril de petróleo. Essa é uma nova confusão que a gente se meteu nesse ano. Mas lá no final de 2020, os tais vilões eram o câmbio
E o ICMS? O governo já vinha batendo nessa tecla de que o ICMS era muito caro, estava muito alto e precisava resolver essa questão com os estados. 1 ano e meio se passou e o governo não se movimentou para tentar, de alguma maneira, reduzir. Demorou demais. E aí vem essa nota hoje da Petrobras, que deu um recado claro ao governo, né? Vou ler aqui, aspas. Adicionalmente, no ano de 2021, a Petrobras pagou de dividendos para a União um montante de 27 bilhões. E no ano corrente, até julho, destinará ao acionista controlador um montante de 32 bilhões. Esses recursos podem contribuir para o orçamento de políticas públicas, incluindo formas de mitigar os impactos da crise atual sobre os preços dos combustíveis. É uma queda de braço clara, não, Adriano? Com certeza, uma queda de braço que é onde só tem perdedor, como eu estava falando, né? A Petrobras também, nesse momento, quer dizer, que você está aí com o preço do barril continuando uma trajetória exponencial de crescimento, que a gente está também aí cheio de problemas vindos da pandemia, deveria ter um pouquinho mais de sensibilidade política, né? Eu acho, né? Uma empresa também tem que olhar o momento que o país, que o mundo está vivendo. Você não pode também ser só tecnicamente correto, né? Não quero dizer com isso que eu sou contra a paridade de importação como mecanismo de política de preço. Ao contrário, eu sempre fui a favor da paridade de importação. Mas também tem que, volto a dizer, tem que ter sensibilidade política. E hoje a gente está vivendo uma excepcionalidade brutal. E o governo, volto a dizer, ele errou muito, porque isso que a Petrobras está falando de dividendo, ela tem razão. O governo poderia ter usado esse dividendo para fazer política pública. E não fez. Não fez por quê? Porque o governo privilegiou abater dívida, a botar dinheiro no Tesouro, aí o Tesouro falava que não podia ferir o teto de gastos, tá certo? Que também não estamos aqui defendendo que se rompa o teto de gastos. O que a gente está defendendo agora é que em períodos de excepcionalidade precisamos de políticas de excepcionalidade, como a gente teve durante a pandemia. Durante a pandemia você não criou lá um Auxílio Brasil de R$600, você rompeu com o teto ali, mas não tinha outro jeito, né? Como você bem falou, desde o final de 2020 a gente vem avisando, o petróleo vai ter uma trajetória de crescimento. Por quê? Porque naquele momento a vacina já estava funcionando, o mundo estava retomando um crescimento econômico e você tinha uma oferta de petróleo muito menor do que a demanda, então o preço começou a subir. E aí aconteceu a guerra, que aí foi a gota d'água no copo, aí o preço do petróleo explodiu, como está explodindo agora, né? E aí a inflação está imensa no mundo inteiro, não é no Brasil que a inflação está alta, os Estados Unidos está com a inflação hoje de quase 9%, uma inflação nunca vista aí nos últimos 15, 20 anos no mercado americano, tá certo? E aí precisa combater isso, e a gente então tem que ter política para isso. Eu acho que se eu tivesse que falar, eu acho que todo mundo acabou errando um pouco, né? Mas provavelmente o que mais errou foi o governo ao não usar, quer dizer, a sua autoridade, né, de fazer política pública adequada com os recursos que o Tesouro possuía. O que mostra como é panfletário você chegar para os seus seguidores nas redes sociais e falar: saia já daí, peça, renuncie ao cargo, como se o presidente da Petrobras estivesse ali por osmose. Ô Adriano, no sentido, ainda pegando esse gancho de que o governo errou e todo mundo tem a sua parcela de erro, existe alguma vou dizer verdade quando o presidente fala que a Petrobras ela pode abrir mão um pouco do lucro e de maximizar tudo aquilo que ela pode em prol de um preço de combustível mais barato, pensando no povo brasileiro, ou isso é uma fábula econômica, né? Ou existe de fato esse cenário? E queria te perguntar também por que esse anúncio de hoje simplesmente fez desabar, né? Tá quanto agora? 7% de queda. 7% de queda, uma queda muito brusca no mercado. Só essa briga política explica isso ou não? Não, olha só, eu acho que a Petrobras, eu sempre falo o seguinte, Ivan, eu estou convencido que a empresa de economia mista no Brasil não funciona, né? Agora mesmo a gente, graças a Deus, privatizou a Eletrobras, que também era uma empresa de economia mista. Então, essa coisa de governo controlador com acionista minoritário, a gente viu durante anos e anos que a própria Petrobras, a maior parte do tempo, em diferentes governos, com diferentes intensidades, ela foi usada como instrumento de política econômica para reduzir inflação, através de controle de preço de combustível e também para ajudar a ganhar a eleição. Isso não é uma coisa que está acontecendo agora, isso aconteceu em praticamente todos os governos. Então, para acabar com isso, só tem uma solução. A partir do ano que vem,
com o Congresso discutir um modelo para privatizar a Petrobras. Senão a gente vai ficar repetindo isso a todo momento quando esses astros se encontrarem, barril alto, eleição, essa coisa toda que a gente está vivendo esse ano. Então, quando o presidente fala em reduzir lucro, eu acho que ele não está certo. A Petrobras tem que perseguir o lucro. Ela tem acionista privado, né? Ninguém compra ação na Petrobras para fazer bondade. Agora, tem determinados momentos, como agora, nesse que a gente está vivendo, que às vezes precisa ter um pouquinho de sensibilidade política. E eu acho que isso está faltando na Petrobras. Não é abrir mão do lucro, é um pouco ter sensibilidade política, né, para não levar uma briga ao extremo como está acontecendo. O que está acontecendo? A Petrobras, em condições normais, se ela anuncia aumento de gasolina e aumento de diesel para corrigir defasagem, a ação tinha que estar subindo. E, como você disse, ela está caindo e muito. Por que está caindo e muito? Porque agora ela está sob uma ameaça, né? O presidente da Câmara, o presidente da República estão aí ameaçando que semana que vem vão ser tomadas atitudes, que eu não sei quais são, mas provavelmente não são atitudes que vão ser benéficas à Petrobras, e aí o mercado reage. O mercado hoje está reagindo. O que virá semana que vem? O que o Congresso fará em relação à Petrobras e os preços? O que o presidente da República fará? Ninguém sabe, porque as ameaças estão aí. Pode até não acontecer nada, né? Pode ser também que fala-se muito e não se age nada. Mas, de qualquer maneira, o mercado está preocupado com isso e por isso que a ação da Petrobras está caindo. Muito bem, meio-dia, 27 minutos. Queria agradecer mais uma vez a participação do Adriano Pires, diretor do Centro Brasileiro de Infraestrutura, explicando para a gente esse contexto todo de mais um aumento de preços dos combustíveis no Brasil. Adriano, pela colaboração, mais uma vez, muito obrigado. Um abraço.